Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDIC-CT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. E este programa tem o prazer de receber Aristides dos Santos, ele que está nesse momento ímpar da história do país, à frente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A CONTAG, por sua vez, foi fundada em 1963, está presente nas 27 unidades da federação e conta com mais de 4.000 sindicatos filiados de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Aristides, muito bem-vindo ao Giro Sindical e obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Renata. Eu que agradeço por essa oportunidade. Aristides, falando de agricultura, falando de comida, a gente hoje vive numa realidade em que a fome está presente para 33 milhões de brasileiras e brasileiros. A cada 10 famílias, 6 não sabem se todos os seus membros farão a próxima refeição. Essa situação é uma combinação de desemprego, de falta de políticas públicas, da inflação que a gente sente toda vez que vai ao supermercado ou vai à feira. Quem está colocando na comida na nossa mesa é a agricultura familiar. 70% do que está no nosso prato vem da agricultura familiar. A agricultura familiar, ela tem condições hoje de aumentar a oferta de alimentos e contribuir para baixar os preços? E se sim, como é que a gente pode chegar lá? O que impede a gente de chegar lá? Sim, Renata. Você mesmo disse na introdução que 70% do que chega à mesa dos brasileiros e brasileiras hoje é proveniente da agricultura familiar e camponesa no Brasil. Uma agricultura familiar que não é prioridade do atual governo, que foi basicamente abandonada na pandemia. O Congresso Nacional chegou a aprovar por 2 vezes o projeto Assis Carvalho, que tornou-se lei. Depois o Congresso derrubou o veto pela 2ª vez do presidente da República, mas esse mesmo presidente, esse mesmo governo, não regulamenta o projeto, que traria um apoio importante para a agricultura familiar, porque ele seria o nosso incentivo emergencial durante a pandemia, que não houve. Alimentos estavam entre as chamadas atividades essenciais, mas nós não tivemos os investimentos necessários para produzir um pouco mais, ou até manter o que estava produzindo. Nós chegamos a perder rebanho de suínos, nós chegamos a perder plantios de hortaliças, enfim, faltou investimentos. Então, a agricultura familiar precisa ter mais investimentos e melhores, precisa ter terra, porque nós temos mais da metade dos agricultores e agricultoras familiares no Brasil hoje que tem pouca terra ou não tem terra nenhuma, e precisa de tecnologia, de inovação, seguro e os apoios das políticas públicas para viabilizar os programas das compras públicas, viabilizar os meios de comercialização, facilitar as feiras que são construídas nos períodos urbanos e que a sociedade brasileira nos valorize. Olhe para a agricultura familiar com a importância que ela tem e não ache que o que chega na sua mesa é aquilo que é dito na Globo, que o agro é pop, que o agro é tech. Não. O que chega na sua mesa é agricultura familiar. O governo Bolsonaro extinguiu o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, no primeiro dia do seu governo, no dia 1º de janeiro de 2019. Este conselho tem um papel fundamental para a concepção e elaboração das políticas públicas para alimentação e soberania alimentar. A gente não é muito habituado à ideia de que a alimentação é uma política pública. Então, explica um pouquinho para a gente quais são 2 programas, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eles são 2 programas, do ponto de vista federal, articulado com os governos dos estados e os governos municipais, para viabilizar a chamada compra pública. Claro que o estado e o município podem ir até além, mas esses 2 programas eles garantem já a compra de parte da produção da agricultura familiar, porque eles são obrigados a colocar um percentual alto, aí, aproximadamente 30%, do que foi investido na merenda escolar, do que for comprado, por exemplo, o PA, esse é total. Esse é para comprar os produtos da agricultura familiar para criar o que nós chamamos de estoques reguladores,
que é outra política que o governo acabou. O governo acabou com a Conab. A inflação tem a ver também com a falta de estoques, porque, para ter uma ideia, 80% do arroz, só para exemplificar a importância do estoque, 80% do arroz no Brasil é produzido na região sul, mais precisamente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Imagine o que significa o transporte se o governo não garantir o estoque, que regule, quanto vai chegar o arroz no Acre, lá em Pernambuco. Então, o estoque regulador é importante e cabe ao Estado brasileiro cuidar disso, para que, quando chegar a safra ou a entre-safra, você não tenha problema de desabastecimento nas regiões por ficarem muito caros. E aí a carestia tem a ver com falta de estoque, com as compras públicas que o governo assim, investiu menos. Teve um problema da pandemia em relação ao PNAE, que o governo dos estados e os governos municipais, ou seja, as prefeituras e os governos estaduais, tiveram dificuldades em, na pandemia, continuar comprando os alimentos da agricultura familiar, para fazer a entrega, para poder fazer a merenda. Como as escolas estavam sem funcionar, ele não precisava de merenda. Mas teve estados, como Rio Grande do Norte e o Maranhão, que conseguiram comprar os produtos da agricultura familiar, organizar toda a demanda através de cestas básicas e distribuir com as famílias. Mas isso aconteceu em poucos municípios do Brasil e poucos estados também. Então, nós temos um problema. Agora, o PA é o mais grave, que o PA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Esse é para comprar só os produtos da agricultura familiar, para fazer o estoque, montagem de estoque regulador, para distribuir com as comunidades mais carentes. Esse é o papel do PA. O governo acabou. Criou agora um tal de Alimenta Brasil, inclusive com outros critérios que, no nosso entendimento, não nos atende. Nós temos que retomar o PA como ele era, nas suas características. Agora, ele se manteve até o ano passado. Teve um ano que a gente conseguiu ainda uma grana que ele chegou aí perto de R$1 bilhão, mas nos outros anos ele faltou dinheiro. E, mais recente, não tinha dinheiro nenhum, e nós tivemos problema na semana passada, por exemplo, para vender para o PA. Então, é um problema sério, e são dois problemas muito importantes. É o apoio, é através da compra pública que parte do agricultor familiar já pode produzir e vender direto para o Estado, através dos governos municipais e dos governos estaduais, para montar os estoques reguladores e garantir merenda nas escolas. Ele é fundamental, ou seja, ele além da gente poder vender no mercado interno, em cada município, em cada local, a gente também tem a compra do Estado. Então, a gente não tem mais estoques reguladores de alimentos hoje no Brasil, Aristides? Na prática, não. Quem está regulando são os especuladores. Imagino que a sociedade brasileira ficar dependendo dos estoques dos supermercados, dos armazéns que especulam com a compra de alimentos. O papel do Estado aí, ele é essencial, ele é fundamental. O Estado não precisa ganhar dinheiro, não precisa explorar ninguém. As pessoas às vezes não entendem. Tem todo esse debate sobre Estado mínimo. As pessoas têm que entender que o Estado sempre foi mínimo para os pobres. Agora, uma parte da sociedade, os mais ricos, tem tudo. É só lembrar quando os bancos quebraram nos Estados Unidos mais recentemente, quando os bancos quebraram aqui no Brasil, que Fernando Henrique Cardoso criou o PROE, foram bilhões e bilhões de reais para os bancos, para o segmento dos mais ricos do mundo, que são os banqueiros. Fiquem aí que o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Aristides dos Santos, ele que está à frente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, que coloca comida na nossa mesa, como a gente bem disse no primeiro bloco. Eu quero perguntar para você sobre o Plano Safra, que foi anunciado com o valor de 341 bilhões. Desse valor, 53,6 bilhões é para a agricultura familiar, através do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esses valores são suficientes? Eles garantem a continuidade da produção e o aumento que a gente tanto precisa? Veja um montante, mais de 300, quando são 53 para a agricultura familiar. Já começa aí. Quem precisa de investimentos são os agricultores e agricultoras familiares, e não... talvez aí, uma outra parte, aí a gente poderia considerar mais uns 50 aí para os médios, e pronto, não precisa mais do que isso. Mas o problema não está nos 53 bilhões que o governo federal está colocando à disposição para a próxima safra. O problema é o que o governo precisa
aportar, enquanto orçamento público, dinheiro do Tesouro Nacional, para pagar a diferença entre o juro que o agricultor familiar paga e a taxa Selic. A Selic agora está em 13,25. Então, vamos lá. Um dos créditos mais caros são 6%. Essa diferença entre 6% e 13,25%, o banco recebe. Aí é o que nós chamamos de subsídio ou de equalização dos juros do banco, que é cobrado para a agricultura familiar, que é essa diferença. Tá? O problema está aí. Sabe quanto nós temos para essa safra? 1 bilhão e 250, mais ou menos, 1 bilhão e 200 milhões de reais, que foi o Congresso Nacional que aprovou agora através do PLN. Porque o governo federal lançou o plano, mas não tem dinheiro para a equalização, não tem dinheiro para o subsídio. Significa que os agricultores familiares, principalmente da região Nordeste, e até os mais pobres do Sul e da região Norte, não vão fazer o financiamento, porque o banco precisa que o governo garanta essa diferença que eu falei entre o juro praticado pelo Pronaf e a taxa Selic. Não tem mais política específica para as mulheres para a juventude. Não tem recursos específicos com uma condição melhor para quem vai produzir, por exemplo, produtos orgânicos ou agroecológicos. Assistência técnica, zero. Imagina que é um pequeno agricultor, um agricultor familiar que vai fazer um negócio. Qualquer negócio, todo mundo sabe, feito sem orientação, o risco dele dar errado é maior. Então, a agricultura familiar precisa de assistência técnica. Dinheiro, zero. Nós já tivemos nos governos, inclusive lá em Fernando Henrique, começou lá em Fernando Henrique, depois Lula o tempo todo, Dilma, o chamado, e até com o Temer também, o plano safra específico da agricultura familiar. Também não tem mais. Agora eles lançam um plano só, tudo misturado. Tá? O seguro agrícola está sendo atacado. O governo está querendo acabar com o seguro agrícola puro, aliás, público, e criar um seguro agrícola privado, ou seja, nos bancos. Então, mais uma vez, entregar os bancos para ganhar dinheiro. A agricultura familiar hoje, como ela está se relacionando com a defesa do meio ambiente, com a produção desse alimento saudável? E o que a CONTAG tem pensado a esse respeito? A CONTAG sempre teve uma posição muito clara de que é possível buscar os meios naturais para combater possíveis pragas. O uso não adequado do solo, né, da floresta, das águas, ao longo da sua história no Brasil, vai aumentando. Você vai tendo nas florestas, você vai colocando defensivo químico, em vez de você diminuindo, você mata uma praga aqui hoje, nasce duas amanhã, nasce uma outra mais resistente. O discurso de que só é possível produzir usando agrotóxicos, veneno, como a gente gosta de dizer, isso é conversa, é enganação. Quanto mais venenos, mais aparecem pragas. Quanto mais venenos, mais a gente tem um produto de má qualidade. Imagine o que é você ingerir um produto, uma laranja, por exemplo, que foi produzida à base de muito agrotóxico. O que isso pode trazer para a sua saúde? Por que tantas doenças? E é importante que a sociedade se torne cada vez mais exigente. Porque o agronegócio hoje, por exemplo, que produz para exportação, eles produzem commodities, não só alimentos, isso já vai para fora. Nós, da agricultura familiar, produzimos para abastecer o mercado interno. Por isso, a nossa tarefa, junto com os agricultores e agricultoras, é no sentido de que eles têm que produzir cada vez mais sustentável. Mais sustentável é fazer a combinação entre produção, floresta, ou seja, as matas, rios nascentes e a produção do alimento saudável. Qualquer nível de agrotóxico que você colocar no alimento, ele não é sustentável. Então, a gente trabalha um processo transitório com aqueles agricultores que ainda usam desse mecanismo. Só que a incidência do agrotóxico usado pelo agricultor familiar é muito menor do que é feito na grande produção. E agora nós temos problemas. Por exemplo, se você tiver uma propriedade, uma unidade produtiva próxima a uma grande fazenda, quando o fazendeiro passa lá, tá certo? O plantador de soja passa com o avião, ali ele acaba trazendo grandes problemas. E trabalhar a agroecologia, os sistemas agroflorestais, a produção orgânica, depende de uma série de fatores. Você não pode tirar uma água de um rio que já vem contaminado desde a nascente, às vezes. Então, não é uma tarefa simples. Por isso que é muito importante a atuação do Estado, a combinação das políticas, governos municipais, governos estaduais e o plano federal.
e uma consciência geral da sociedade. Nós precisamos aumentar essa consciência e trabalhar. E a CONTAG vem trabalhando muito. Vamos fazer um intervalinho e o Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Aristides dos Santos, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A gente sabe que os jovens, eles são muito atraídos pelas cidades. E os censos agropecuários, eles têm mostrado ao longo do tempo que a população rural tem diminuído, os braços na agricultura têm diminuído. Como a educação ela pode cumprir um papel importante para manter a juventude no campo? E ainda, a CONTAG tem atuado nesse setor? E nós trabalhamos uma vertente que é importante que trabalhamos a educação à luz também das situações do campo. E nós falamos da educação do campo e não apenas para o campo. A educação que faça a reflexão a partir lá do local onde a gente mora, onde a gente vive. Que as escolas do campo não fechem, que a gente possa preservar as escolas do campo, que o currículo da escola faça a ponte com a realidade local. Tem que adequar a linguagem, tem que adequar o currículo, tem que adequar a estratégia ao campo. Até porque a impressão que me dá é que a gente vai para a universidade para sair do campo. Quando vai para a universidade ou vai para a escola, é treinado, vai aprender para sair do campo. Quando a gente deveria aprender, compreender melhor o mundo para preservar o nosso campo, para permanecer no campo. Ou se tivesse que sair, mas outras pessoas pudessem ficar trabalhando lá. Então, acho que é preciso que a gente pense bem a educação e pense a educação como um todo, para que a gente possa ter um campo com gente e ter um campo com educação. E que a escola esteja no campo e não tão longe do campo, levando nossos filhos para a cidade. E aí acaba o meio urbano sendo mais atrativo pela realidade de hoje. Lá está mais perto do hospital, lá tem política pública, lá tem mais lazeres, além de outras políticas que tem que estar junto. A energia, que já chegou em alguns lugares, a luz, né? A acessibilidade e as condições para a pessoa viver dignamente lá. Um pedaço de terra melhor, a própria habitação, são um conjunto de políticas, mas a educação é central nesse debate, é estratégica para a gente poder avançar. Aristides, logo no comecinho da nossa conversa, eu falei que a CONTAG ela já tem uma longa trajetória, né? Ela é de 1963, ela tem muita contribuição já dada para o país. E ela também tem uma contribuição que é uma construção de longo prazo, que é o Projeto Alternativo de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que teve seu início nos anos 90, continua recebendo contribuição. Explica um pouquinho para a gente o que é esse projeto de mais longo prazo que está abrigado na CONTAG e como as diretrizes dele se relacionam hoje com a prática cotidiana, tanto da Confederação quanto de seus filiados. A CONTAG percebeu, como as organizações percebem, entre outras, que nós temos no Brasil um modelo de desenvolvimento que não é o que foi definido pela classe trabalhadora. Então, pensamos que ela precisa apresentar um projeto alternativo. O que é alternativo? Alternativo é o modelo que está aí. O modelo que concentra terra, você precisa distribuir terra. E aí vem a reforma agrária. Tá? Um modelo que as políticas públicas não chegam no campo. E quando chegam, são inadequadas. É para tirar a gente de lá. Então, política pública adequada para o campo. Os modelos de desenvolvimento não incluem as mulheres. Nós entendemos que temos que incluir as mulheres. As mulheres têm que ter igualdade de direitos. Esse modelo de desenvolvimento também exclui a juventude. A juventude tem que estar no eixo dessa questão. Um modelo de desenvolvimento que estava destruindo a natureza, então era preciso preservar. Então, fizemos no projeto, nós temos que fazer a preservação. É possível conciliar produção de alimentos, preservação ambiental, preservação dos mananciais, trabalhar a diversas tecnologias mais adequadas. Eu não posso utilizar um trator numa terra do Nordeste que o solo tem uma dimensão pequena. Eu vou acabar com a parte do solo fértil daquela terra. Então, tem que ser tecnologias adequadas. Né? Tecnologias adequadas para enfrentar as pragas, fazer o controle das pragas do ponto de vista biológico e não ter que usar o veneno. Ali em torno de Campina Grande tem um polo sindical lá chamado Polo Borborema. Né? Lá eles produzem agroecologicamente.
numa parceria, sindicatos, igrejas, ONGs, prefeituras, e lá, quando há algum problema de desequilíbrio, eles fazem esse controle de forma biológica. Então, é possível, sim. E tem toda uma situação, eles trabalham a questão agroecológica, trabalham as questões econômicas, porque tem gente que diz, não, produzir água ecologicamente é só para alimentar a família. Não, é para alimentar a família, é para vender para o mercado interno e para exportar também, porque nós participamos do processo de exportação em algumas áreas de produtos. Nós estamos fazendo relação hoje até com a China. Então, tem possibilidades reais de fazer isso. Então, o projeto alternativo é isso. Um modelo de desenvolvimento contrário que está aí, que preserva e não destrói, que trabalha agroecologicamente e não com venenos, que preserva os mananciais para ter água potável, enfim, e faz uma relação com a sociedade. Trabalha política pública adequada, inclui a juventude, terceira idade, todos os segmentos, todas as idades, né, nesse processo da produção, e o campo tem espaço para todo mundo. Então, nós temos um projeto para questionar o outro. E estamos no processo de implementação, querida. Ao longo do tempo, aí tem governos que ainda avançam um pouco mais, tem governos que andam um pouco mais para trás, como agora, mas nós vamos retomar o nosso caminho em breve. E várias coisas já avançaram. A participação das mulheres hoje no sindicato pode não estar no Congresso Nacional ainda, mas na CONTAG já é paridade. Dos associados e associados sindicatos já são maioria. É preciso ter consciência, né, que a gente pode, a curto prazo, não acabar com a produção em extensão, que é o plantio da soja, do milho, do feijão, criação do gado, isso aqui. Mas é preciso regular. É preciso pensar na sustentabilidade. E aí tem que pensar juntos, porque se faltar árvores no campo, vai faltar oxigênio na cidade também. Se faltar alimentos no campo, vai faltar alimento na cidade. Se não tiver água potável lá no campo, né, nos rios, nas nascentes, vai ter problema na cidade. Então, esse é um problema nosso. Apesar do nosso projeto alternativo pensar o campo, nós fazemos um diálogo muito forte com a sociedade. Vamos ter eleição e temos que discutir, né, com o deputado estadual, o deputado federal, o senador, o candidato a governador, governadora, os nossos candidatos a presidentes, presidentas, para que a gente possa ter uma agricultura familiar desenvolvida. E que esse projeto alternativo, apresentado pela CONTAG, o MST também tem proposta, outros movimentos também têm, a gente possa avançar para ter um campo saudável e sustentável. E alimentos com muita boa qualidade na mesa de todos os brasileiros e brasileiras. Conta um pouquinho aqui para a gente qual é o programa, quais são as reivindicações que a CONTAG vai apresentar, está apresentando, com a finalidade de influenciar o debate político para eleger pessoas comprometidas com a pauta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Quais são os principais pontos? Primeiro, nós nos baseamos já no que nós já estamos trabalhando há um tempo, o nosso projeto alternativo, que eu falei há pouco, né? Mas nós estamos tentando construir uma plataforma, e já estamos, inclusive, discutindo com algumas candidaturas, inclusive junto com os movimentos sociais, que é o seguinte: tem 4 eixos principais que nos orientam. Terra e território. Nós temos um Brasil com uma concentração de terra muito grande, e é preciso fazer a reforma agrária, se garantir a terra dos povos originários e tradicionais. Isso é uma questão de honra para o brasileiro e a brasileira que se preza. A questão da água, que nós não podemos deixar privatizar a água tem que ser um bem comum, né, para todos e todas, então precisa garantir a água, não só para o consumo humano, mas também para a produção de alimentos. E é preciso escolher em que vamos usar a água. Por exemplo, será que é sustentável botar água para produzir soja, milho, que vira ração, né, na sua maioria, para os animais dos americanos e europeus? Então, a sociedade tem que debater sobre isso. Nós queremos debater isso nessa eleição. A questão da água é estratégica, é fundamental. E nós temos crise de abastecimento em vários lugares do Brasil, nas grandes capitais, às vezes, tem racionamento, a água não chega em todo lugar, e por aí vai. Um terceiro são as questões ambientais, né? Também está ligado à produção, mas o meio ambiente é fundamental. E aqui não é só preservar, é recuperar. E o quarto, produção de alimentos saudáveis, pela lógica orgânica, agroecológica, agroflorestal, sem veneno. E aí vem um conjunto de políticas públicas adequadas a diversas realidades,
política pública acessível, o Estado brasileiro cada vez mais forte para fazer o processo da negociação, da regulação, do controle das coisas no Brasil. Nós não podemos deixar essa lógica que diz que o desenvolvimento tem que ficar na mão do capital privado, do senhor mercado, do Deus mercado. Isso é conversa para ganhar dinheiro e enganar quem não entende as coisas. Aristides, obrigada demais por toda a sua contribuição. Eu tenho certeza que nosso público aqui aprendeu demais. Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço muito por essa oportunidade. Espero que tenha ajudado. Seguimos. Tchau, tchau.